Deus te abençoe, bom trabalho. Mas está pior ainda. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Nessa linda manhã, tarde de terça-feira. São 12h32. E é motivo de adorarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Joyce, Ana, Batista, que o Senhor Deus vos abençoe. Oh, glória. Ademir, seja bem-vindo. Que o Senhor Deus te abençoe. Mais uma live de exposição da palavra de Deus. E nós temos um texto para meditar nessa oportunidade. Um texto da palavra de Deus. Quem ama a palavra, quem gosta de ouvir a palavra, fique conosco. Curta, compartilha, ative o sininho. Ajuda-nos a compartilhar a palavra de Deus. Seja um contribuinte, com a live, para que mais pessoas alcancem a mensagem de Deus. Oh, glória! Sejam bem-vindos. Luiz, Reverendo Hélio, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quanto mais vocês curtirem, mais a página ela cresce. Mais as notificações serão... Ative as notificações, porque quando abrimos a live, a plataforma vai enviar para vocês. Glória a Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe. Francisca, seja bem-vinda. Lu, Lino Costa, seja bem-vindo. Marcos, seja bem-vindo. João, Beto, Emília, sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus vos abençoe. Nosso propósito é transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. Fidedigna a mensagem de Deus. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus, ela desce sobre 3 níveis a nossa vida. Ela exorta, ela consola e ela edifica as nossas vidas. Oh, glória! Deus te abençoe, Elia. Compartilha lá, irmãos. Glória a Jesus. Bom é estarmos na presença de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não te apresses em sair da presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Ative, irmãos, o coraçãozinho.
Quanto mais os irmãos curtirem, compartilharem, ô glória, mais os irmãos estão nos ajudando, né, a levar a mensagem de Deus. Mais pessoas receberão a notificação, estarão ouvindo a mensagem de Deus. Se você tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia na sua casa? Pegue a sua Bíblia comigo e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 8. Em diante, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Deus seja louvado pela vossa vida. Ao Luiz, que está também conosco, Deus abençoe. A Regina, que o Senhor Deus abençoe. Então vamos à leitura da palavra de Deus, de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8 em diante. Diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apartem-se do mal, faça o bem, busquem a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, observe bem o que escreve Pedro na sua primeira carta. Ele chama a atenção dos irmãos, claro, despertando a mente, trazendo compreensão ao coração, ao verdadeiro propósito de uma vida em Cristo Jesus. Então percebam que ele traz o sentido da comunhão,
da coinonia. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele traz o sentido do valor desta união. Ele fala que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre os vestidos de Arão. O óleo precioso é o óleo que desce, é a consagração, é a separação, é a unção que era derramado sobre os que são escolhidos e separados para um ofício para Deus. E olha o privilégio que é sermos chamados, escolhidos, aceitos por Cristo Jesus. Observe que quando o óleo ele desce sobre a cabeça, está unindo aquele que foi chamado por Cristo a Cristo Jesus. E uma vez que foi unido, porque foi separado, através do óleo, da unção, oh glória, ele se torna um no Senhor. Ele tem a visão de Cristo, ele tem a mente de Cristo, ele fala não o que ele quer, ele não fala palavras torpes, ele fala o que Cristo gera na sua mente, no seu coração, ele fala o que Cristo quer que as pessoas ouçam da parte do eterno Deus. Arão era o sumo sacerdote. Arão ouvia as queixas do povo, prestava sacrifício pelos pecados do povo quando traziam os sacrifícios e os apresentava diante de Deus. Então perceba que o sentido, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tem um valor para Deus, tem um valor para Cristo, tem um valor para o Espírito de Deus, tem um valor para o reino dos céus. E é para isto que devemos nos atentar. É nesta direção que nós devemos seguir. Você observa que tanto Cristo como os apóstolos, eles sempre vão expressar a coinonia, porque o reino de Deus não é dividido. O reino de Deus é unido, é unido. Perceba que não é só Pedro que traz essa exortação, meus irmãos. Paulo também, ele exorta a igreja aos Coríntios acerca dessa comunhão, dessa coinonia, dessa unidade no corpo de Cristo Jesus, dessa unidade entre uns para com os outros. Ele diz no capítulo 1 da carta aos Coríntios, no versículo 10, ele disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então observa que Paulo ele exorta a igreja aos Coríntios, como Pedro aqui também na sua carta, ele está exortando aos irmãos, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, de entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Perceba que quando Paulo e Pedro e os demais, eles exortam dentro da palavra, trazendo à existência na consciência esse fator da comunhão, da coinonia, ele diz: e que não haja entre vós dissensões. Observa que há 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª, há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª Deus abomina, o que promove dissensão entre os irmãos. Oh, meus irmãos, percebam que o que promove dissensão
Deus a abomina. Que estas más obras, essa má atitude, não seja uma praticidade na nossa vida, mas que entendamos, compreendamos, demonstrando a nossa maturidade, as nossas raízes profundas em Cristo Jesus. Então perceba que Paulo, ele exorta aos irmãos que digam todos uma mesma coisa e que não haja em vós dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então perceba que Pedro, ele traz o mesmo sentido. Por quê? Porque Pedro e Paulo, Tiago e os demais apóstolos tinham o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Eles tinham comunhão uns para com os outros. Para quê, irmãos? Para que sejais fortalecidos a mensagem de Cristo Jesus. O que isso traz a nós? Testemunho. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! Aí no versículo 9 ele fundamenta que quem tem comunhão, que quem tem paz em Cristo e preserva essa paz na sua vida praticando, não torna mal por mal, não produz injúria por injúria. Se alguém me praticar o mal contra a minha vida, eu não vou praticar o mal contra a pessoa que fez o mal contra a minha vida. Se alguém causar injúria contra a minha vida, eu não vou causar injúria. É lamentável, meus irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz uma exortação severa de irmãos que levavam causas na justiça concernente à sua vida cristã. Um irmão levava outro perante as autoridades. E Paulo disse: não há nem entre vós sábios, não há entre vós anciãos, maduros na fé, que possam julgar a vossa causa, e vocês levam as causas de vocês perante autoridades injustas, descrentes, para escandalizar o nome de Cristo Jesus. Então perceba o quão sério é termos uma vida de coinonia, uma vida de comunhão, de unidade. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure ele, converse com ele, resolva com ele. Não leva perante os injustos para julgar a causa, porque senão Cristo será blasfemado. Aonde você vai mostrar a comunhão, a coinonia, a unidade em Cristo, fazendo tais coisas? Então vigiemos, meus irmãos. Oh, meu Deus. Oraremos, Alexandre. Apresentaremos ao Senhor nosso Deus. Então perceba que Pedro, Paulo e os demais, eles fundamentam, porque eles aprenderam aos pés de Cristo. E entenda, todas as vezes que os discípulos tiveram uma atitude fora do caminho apertado e estreito, eles foram repreendidos por Jesus. Jesus os repreendeu. Pedro chega: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Era o que estava escrito na lei. Mas Jesus disse: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com certeza Pedro estava com desavença com alguém, para ele chegar e fazer esta indagação a Jesus. Mas Jesus, ele traz o sentido dizendo: quantas vezes for necessário que alguém te procure,
libere perdão, perdoe. Oh, glória a Jesus. E ele disse, se alguém pecar contra ti, vai até ele. Jesus disse, te reconcilia depressa com teu adversário, antes que o sol se ponha. Porque a base da nossa vida cristã é a comunhão. Agora entenda, só vive, só pratica, só coloca em evidência a praticidade em Cristo, quem de fato nasceu de novo. Só tem esta capacidade, só tem esta praticidade, quem de fato nasceu de novo. Quem de fato entende quem é Cristo, quem de fato anda com Cristo. Jesus sempre repreendeu os discípulos quando eles saíam da linha, porque o que é pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. O que é pecado? Transgressão e desobediência à lei de Deus. E todas as vezes que os discípulos eles erravam o alvo, Jesus puxava a orelha. Senhor, não quer que façamos como Elias. Nós oramos, pedimos que caia fogo do céu e consuma essa aldeia de samaritano, que não quis te receber, que não quis ouvir a mensagem. Jesus disse, não, João, eu não vim destruir os homens, eu vim dar a minha vida por eles. Esse sentimento, irmão, de destruição, esse sentimento que você quer ver as pessoas no inferno, não vem dos céus, não vem de Deus. Quem tem a natureza de Cristo, quem nasceu de novo, quem tem a mente de Cristo, quem tem o sentimento de Cristo Jesus, tem o desejo, a vontade, a alegria de ver o mais vil pecador se arrependendo e se rendendo a Jesus. Ora, intercede, desejando que esta pessoa caia em si, que a sua mente cega pelo pecado venha sentir a luz da glória do Evangelho. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Não é o desejo de Deus que os homens se percam, mas é desejo de Deus que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Esse mesmo sentimento precisa estar na nossa vida. Oh, glória a Jesus! Então Pedro exclama, nos exorta nesta oportunidade, porque precisamos entender que sem comunhão, sem paz com todos, não veremos a Deus. Observe, seguir a paz com todos. E só tem esta capacidade quem de fato nasceu de novo, quem de fato está em Cristo, vivendo Cristo. Oh, glória a Jesus! Seguir a paz com todos, orando para Deus matar os seus inimigos. Eu já vi pessoas amaldiçoando os seus inimigos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Fomos chamados para carregarmos a nossa cruz. Fomos chamados para negarmos a nós mesmos. Porque são as duas bases que mostram, que identificam, que é a identidade do verdadeiro cristão, que segue, que vive, que pratica a palavra de Cristo Jesus. Renunciar a si mesmo, crucificar o ego.
Renunciar a mim mesmo é o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas o viver que agora vivo, vivo no Filho de Deus. Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Fomos chamados e só temos a capacidade de alcançarmos a bênção se de fato os frutos da justiça, os frutos de Cristo fluírem através da nossa vida. Oh, glória a Jesus! Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aí no versículo 10 ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então perceba, se eu quiser amar a vida, porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua. Do quê? Do mal. Dos nossos lábios procedem as saídas da vida, porque vem do coração. Se o meu coração é convertido em Cristo, passado pela água da lavagem, da palavra, se o meu coração ele está enraizado, fundamentado em Cristo, ele procede todas as bênçãos espirituais de Cristo Jesus. Ele vai abençoar, ele não vai amaldiçoar. Mesmo sofrendo a injúria, mesmo suportando a injustiça do mundo, mas vivendo a justiça de Cristo Jesus. Se te fazem o mal, a ira vem ao teu coração. Se te fazem o mal, a raiva, ela pleiteia na tua mente, no teu coração. A indignação, vigia. Porque enquanto está dentro de mim, eu tenho a capacidade e a temperança de dominar. Mas quando eu lanço para fora, uma palavra que você lança para fora, ela não volta vazia. Ou ela causa a bênção, ou ela causa a maldição. Ou ela edifica, ou ela destrói. Então precisamos compreender. Abençoe. Eu vejo muitas pessoas falando mal de cristãos. Eu vejo muitas pessoas falando mal de pastores. Você é crente. Eu profetizo na tua vida a unção ministerial e pastoral. Falar é simples. Viver a vida pastoral é outro nível. Em vez de falar mal, ore. Em vez de criticar, interceda. Fale com o dono da obra. E você vai ver que quando você ora a Deus, apresenta a Deus, Deus se apresenta e coloca no lugar o que está fora. Então seja bênção. Porque quem quer amar a vida, perdê-la-á. Foi Jesus que disse. Porque existe a vida mundana, existe a vida no pecado, existe a vida de quem comete pecado constantemente. Para mim amar a vida em Cristo, eu preciso perder a vida e crucificar o velho homem.
Para me viver para Cristo, eu preciso crucificar o velho homem, matar a velha natureza, mortificar a velha natureza. É impossível eu viver para Cristo com a essência, a praticidade do velho homem. Então, quando eu falo mal, quando eu injurio, quando eu uso de engano, é o velho homem ou é o novo homem que está em eminência e em evidência? Eu quero que você reflita, repreenda os maus comportamentos, repreenda as má conduta, repreenda o mau exemplo, repreenda o falso testemunho, repreenda a conduta do pecado, repreenda com as Escrituras, com a palavra de Deus. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, qual é o meu dever, meus irmãos? É seguir o bem, é me apartar do mal. Graça e paz, sejam bem-vindos. Cristo não pratica o mal, Cristo não pratica o pecado, Cristo pratica o bem. Seja bem-vindo, Ramos. Seja bem-vindo. Daiane, me mostra na Bíblia Cristo praticando o mal, Cristo praticando o pecado. Me mostra na Bíblia saindo palavras torpes da boca de Jesus. Me prove nas Escrituras. Observe que a Bíblia está cheia de exortação. A Bíblia sempre está advertindo a todo cristão a ser de todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, de entranhavelmente misericórdios e afáveis. É Pedro que está escrevendo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Porque quando eu entendo o amor de Cristo, eu vivo o amor de Cristo, irmãos, eu prefiro sofrer o agravo do que escandalizar o nome de Jesus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu me iro e quero agir com as minhas atitudes e as minhas ações, eu anulo a ação de Cristo para operar a sua justiça através das questões que eu estou passando. Se você toma a dor e vai querer se autodefender por causa da ira que está no teu coração, você automaticamente impede de Cristo agir ao teu favor. Por isso pode ter alguém que entrou na live e ora para Deus fazer justiça e Deus não tem feito. Porque o teu coração está em ira. O teu coração está em ódio. Entenda e compreenda. Se somos igreja, se somos nova criatura em Cristo Jesus, o que é as coisas velhas, irmãos? É as obras mortas do pecado. Miqueias 7,19 diz que se eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento.
pisou os pés às nossas iniquidades e lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Você já leu lá em 1 João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele? Eu quero que você entenda esse versículo. A Bíblia diz que somos justificados em Cristo. O velho homem, o homem do pecado que habitava em nós, passou pela porta que é Cristo. E ao passar pela porta encontramos pastagem. Passamos a ter uma nova vida. O pecado que estava sobre nós foi arrancado da nossa vida. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais cobriam o pecado, não tirava, não arrancava. Deus fala: eu estou farto dos vossos sacrifícios, de sangue de bode e de touro. Mas hoje, Cristo, sumo sacerdote, o Cordeiro, que foi imolado, derramou seu sangue, foi para nos purificar. As vestes manchadas pelo pecado, o sangue de Jesus nos lavou. Fomos justificados. Quando João diz aquele que diz que não tem pecado, você já foi pregar para alguém, e a pessoa, eu ajudo eu dou esmola, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. É estas pessoas que dizem que não tem pecado, que não precisa da graça, da misericórdia de Cristo Jesus. Mas se somos hoje justificados, é por Cristo Jesus. Quando ele diz, aquele que diz que não tem pecado, é o egocêntrico, que está anulando totalmente Cristo, o sacrifício de Cristo, o perdão de Cristo sobre a sua vida. Agora, pessoas que são cristãs, que pecam hoje, pecam amanhã, pecam depois e praticam o pecado constantemente, e diz, irmãos, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aí amanhã peca de novo. Então vamos entender e extrair do texto, do versículo que realmente ele está dizendo. Você que é cristão, praticante, o verdadeiro cristão, ele foi justificado em Cristo. O pecado, a Bíblia diz que não tem mais poder sobre a sua vida. Por quê? Porque as nossas mentes foram iluminadas. Eu não ando mais por vista, eu ando por fé. Andar por fé é andar pela direção e a orientação da palavra. É um caminho reto, é um caminho apertado, um caminho estreito. Eu ando com temor e tremor. Eu não ponho mais nada mar diante dos meus olhos, para que o meu coração não deseje e venha eu pecar contra o Senhor. Como purificará o homem o seu caminho? Andando segundo a sua palavra, a palavra de Deus. As nossas vestes foram purificadas no sangue, mas para que eu mantenha a minha vida purificada, se santificando, sendo moldada e transformada por Cristo, eu preciso me manter na palavra de Deus. Se a fé foi gerada no meu coração, se a graça de Deus se manifestou a mim, se as minhas vestes foram purificadas, eu preciso zelar, irmãos. Eu preciso zelar, você precisa entender que todos os dias precisamos vigiar, estar atentos e zelar pelo que o Senhor nos entregou. Por isso Judas, no versículo 3, porque Judas não tem capítulo, ele diz, amado, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum.
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Se eu preciso batalhar pela fé, quer dizer que existe conduta que pode remover a salvação da minha vida. Se eu, como cristão, adulterar, prostituir, fornicar, idolatrar, se eu, como cristão, for um beberrão, um maldizente, eu te pergunto, eu estou zelando da minha fé? Eu estou zelando do meu caráter em Cristo, do meu testemunho em Cristo? Eu pergunto a você. Então Judas diz, batalhem pela fé, zelem, cuidem do que o Senhor vos entregou. Aí você abre aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos para a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor Jesus que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então tenhais cuidado, tenhais cuidado, tenhais cuidado. Oh, glória a Jesus! Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e a siga. Perceba que os ensinos, eles eram repetidos. As cartas eram lidas pela liderança constituída por Cristo e por Paulo perante a igreja. Porque quando a palavra ela era lida, as pessoas se auto-refletiam e examinavam a si mesmo se a sua vida estava pautada no que as Escrituras estavam falando. Todos os dias devemos fazer uma leitura, uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter. Como estar diante de Deus? Como estar diante de Cristo? Como eu estou me portando no meu relacionamento com os irmãos? Então eu preciso compreender esse contexto, irmãos. E hoje a gente percebe uma quantidade enorme de escândalos, de maus testemunhos. E nós, como cristãos verdadeiros, estamos, porque quando eu omito a verdade de Cristo na minha vida, eu peco. Quando eu vejo a transgressão, a malconduta, e eu tenho a palavra de direção, de orientação e não falo, eu peco. Então observe, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Nós temos compromisso com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segura a iluminação aí. Sabe o que João ele escreve nas palavras de Jesus no capítulo 8, versículo 32? Que quando eu conheço, o que é conhecer? Conhecer é intimidade.
É aproximação e construir um relacionamento. Às vezes você conhece uma pessoa de longe, mas você só conhece de fato quem é a pessoa quando você se aproxima da pessoa. Que você passa a observar a conduta daquela pessoa. Então, e conhecereis a verdade. Quando eu procuro de fato conhecer, eu estou dizendo, eu estou a cada dia me aproximando e tendo um relacionamento com a palavra, com a verdade, com o Logos. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais as trevas que ainda existem em mim vai se desfazendo, vai se desconstruindo, e a verdade vai construindo princípios e valores na minha vida. Isso vai trazer uma libertação em mim. Não existe libertação sem a palavra. A libertação na nossa vida, ela acontece através da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, trará clareza na tua mente. Trará fogo no coração, por quê? Porque o fogo purifica. Por isso, no versículo 36 do capítulo 8 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas quando eu procuro conhecer a verdade, eu estou intrinsecamente estreitando o meu relacionamento com Jesus. Observe que dos discípulos, quem teve mais relacionamento, mais intimidade, foi João. De filho do trovão, passou a ser o filho chamado, amado por Jesus. Porque, irmãos, foi o discípulo que mais pareceu. Foi o discípulo que mais pareceu e se identificou de fato com Jesus. Que de fato amava como Jesus amava. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória! A intenção é você entender mesmo. É extrair o sentido do texto. Então perceba, entenda que a fé e viver por fé é viver num relacionamento profundo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu acredito que você, irmã, você, irmão, que tem relacionamento com a Bíblia, identifica, discerne quando alguém está falando mal e quando alguém está falando a verdade. Você tem a capacidade de direcionar uma pessoa ferida, magoada, uma pessoa que não consegue perdoar alguém no caminho reto. Você consegue discernir as emoções de alguém que está magoado, amargurado. E como pessoas espirituais, eu preciso entender o que a Bíblia diz. Você que é forte espiritualmente, suporte a fraqueza do fraco espiritual. Será que nós temos suportado? Será que temos suportado os irmãos que são fracos na fé? Que as raízes são superficiais? Você percebe logo. Se você conhece de fato e tem relacionamento com a verdade, você tem uma visão mais longe, você tem uma maturidade maior. Por isso que você não deve dar um caldo de mocotó para um bebê recém-nascido.
porque são meninos em Cristo Jesus. Então precisa ser na medida certa, o alimento certo, a orientação certa, conduzir de forma correta, para que cresçam saudáveis, para que entenda o que está acontecendo à sua volta. A Bíblia diz que aquele que consegue dominar a sua língua se torna um varão perfeito, uma varoa perfeita. Por isso que é importante ouvir mais e falar menos. Você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca só. Eu sempre aconselho e falo dentro das Escrituras que há um texto que diz: irai-vos, vírgula, Tiago que escreveu, e não pequeis. Se você ler o livro dos Provérbios, pegar a sistematização da palavra irai-vos, você vai perceber que quando você dá efusão à ira, você peca. Porque uma coisa é quando está dentro de você, outra coisa é quando sai. Irai-vos e não pequeis é porque existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Se controle. Pense antes de falar. Quando alguém te fizer uma pergunta, não seja egoísta ao ponto de falar: eu sei a resposta. Reflita. A estratégia de Jesus, quando os fariseus vinham fazer pergunta a ele fazia uma outra pergunta. Então perceba que quando alguém te fizer uma pergunta, reflita, medite. Lembra de Natã? Construiu uma parábola e fez uma pergunta a Davi. De que é digno esse homem? Davi, irmão, não pensou porque ele está virado com a parábola. Existia um homem que tinha milhares de ovelhas. Mas existia um outro homem que tinha uma ovelhinha só. Esse que tinha milhares de ovelhas tomou a ovelha desse homem, que só tinha uma, e o matou. E tu, ó rei, de que é digno esse homem? Davi nem pensou na pergunta. Davi disse: esse homem é digno de morte. Natã disse: pois este homem é tu. Deus não te deu fama, autoridade, poder, riqueza, mulheres. Por que tu tomou a mulher de um homem, de um servo teu, e ainda colocou na fileira de batalha para que ele morresse? Então, cuidado. Ouça mais. Fale menos. Aí a Bíblia diz assim no versículo 12, do capítulo 3 de 1 Pedro. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Justo aqui é, como eu mencionei, os que são justificados. E esses que estão justificados não praticam as obras da carne. Esses que são justificados praticam os frutos do Espírito. Contra as obras da carne, a lei. Quando você quebra a lei, você peca. A lei não justifica, ela condena. Mas quem vive pelos frutos, governado pelos frutos do Espírito, não existe lei. A lei não tem poder sobre quem vive conduzido pelos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22.
É como os verdadeiros cristãos vivem, se movem, se conduzem. O caráter do cristão é movido pelos frutos do Espírito. Quais são eles? Amor. Amor. O amor ágape, que é formado em nossos corações. O amor que não vê seus próprios interesses. Começa com Deus. Deus viu seu próprio interesse quando a humanidade estava encerrada debaixo de pecado. Deus abandonou o homem quando o homem pecou. Se Deus tivesse visto os seus próprios interesses, irmão, nós já estávamos morando no inferno. A sentença de condenação não seria revogada. Mas quando ele enviou o unigênito filho, ele provou o seu amor. Ele não viu seus próprios interesses, mas ele viu os interesses de outrem. De quem? De Cristo. De resgatar seu sacrifício perfeito, oferecer-se uma vez por todas pelas nossas vidas. Então perceba que o fruto do Espírito é amor, e o amor vai produzir. O amor vai produzir. Por que o cristão tem essa capacidade? Porque o Espírito de Deus mora, não visita, ele mora na vida do cristão verdadeiro. E você vê os frutos do Espírito na vida desse cristão. Aí o amor vai produzir gozo, alegria, plenitude dessa alegria na vida do cristão. Vai produzir paz, paz, paz. Jesus disse: eu não vos dou a paz como o mundo dá. Eu vos dou a minha paz. E só tem essa capacidade quem de fato nasceu de novo e vive uma vida em Cristo. Só tem esta capacidade quem de fato é templo e morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz morada. Oh, glória! É longânimo. Deus é longânimo. O cristão verdadeiro que produz fruto também é longânimo. Espera, tem paciência. Quando lança a semente da palavra como direção e orientação, ele espera a semente produzir o fruto de arrependimento. É a benignidade, a bondade. A bondade que o cristão exerce não é dele mesmo, mas a bondade de Cristo que flui nele. A fé. Se você tem fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção, a certeza que a semente da fé que você orientou e direcionou, que não é visível agora, mas a prova das coisas que não se veem. Mas o que acontece? Vai produzir, vai frutificar. Eu tenho convicção que a pessoa que eu evangelizei, que o meu irmão em Cristo que não está entendendo a sua má conduta, mas que através da semente da fé que eu lancei, vai produzir fruto. Ele vai entender, ele vai compreender, vai gerar fruto, ele vai gerar fruto. É convicção, é certeza. A semente vai crescer, vai produzir, vai se tornar algo progressivo e crescente na vida dele. Mansidão. Quem é manso é humilde. Quem é humilde aceita ser repreendido, exortado. Quem é humilde entende o valor da verdadeira amizade. Porque o verdadeiro amigo, quando você erra, ele vem cá. Ele te orienta no caminho certo.
Acredite. Entenda. Aceite a exortação e a repreensão. Ô glória! E é temperante, irmãos. O seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo. Porque ele habita em você. Eu sempre digo que aquele jumentinho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele representa o nosso temperamento. Você já montou no jumento que nunca foi montado por ninguém? As pessoas falam assim, jumento é um animalzinho tão humilde. É? Ele é humilde mesmo? Se você mora na roça ou quer fazer um teste, chegue numa fazenda e peça para o dono da fazenda colocar os arreios no jumento que nunca foi montado por ninguém. E monta em cima dele. Monta. Para você ver se ele não vai te jogar a uns 3 metros de distância. É você montando em cima e ele te rebolando. Se ele não te cobrir de dentada, viu? Mas entenda. O filho de uma jumenta, que nunca foi montado por ninguém. Jesus montou no jumento, que nunca foi montado por ninguém. E o jumentinho andou mansamente, humildemente, conduzindo Jesus. Sabe essa tua braveza toda, essa tua ignorância toda, essa tua arrogância toda, esse desequilíbrio do teu temperamento, no dia que Jesus montar na tua vida, você vai entender o que é mansidão, temperança. Eita Jesus! Quando Jesus monta, irmão, na nossa vida, existe temperança, equilíbrio, domínio próprio. Então Jesus traz essa ênfase. Quando de fato ele está governando, dirigindo a nossa vida, como dirigiu o jumentinho, nós somos temperantes, nós somos mansos, somos humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eita Jesus, é forte. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os cristãos verdadeiros que de fato Cristo habita, Cristo governa, Cristo está montado, crucificaram a carne, as concupiscências, os apetites da carne, com as suas paixões e concupiscência. Se viverdes em espírito, governados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, os que vivem, os que andam no Espírito Santo, crucificaram a carne e as suas paixões. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Glória a Jesus. Então observe, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, os que são justificados por Cristo Jesus. E os seus ouvidos estão atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então, se eu sou cristão e pratico algo que é mal, o rosto do Senhor é contra a atitude, a ação, a prática que eu fiz. Então, eu não estou dando legalidade ao Senhor Deus agir em meu favor. Eu estou dando legalidade ao diabo me acusar diante de Deus. Eu estou perdendo o meu direito, a minha legalidade em Cristo Jesus, quando eu pratico o que é mal.
Mas entenda, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Toda a atenção, a direção de Deus estão voltada para os justos. Está voltada para o cristão verdadeiro. Está voltada para o cristão que vela sobre a palavra de Deus para viver nela. Os olhos do Senhor estão voltados para o justo. Eu já disse, os que são justificados por Cristo. E os seus ouvidos atentos às suas Você acha que Pedro escreveu isso aqui da cabeça dele? Não, tem um fundamento esse versículo aqui. Pedro extraiu a essência lá do que o profeta Isaías falou. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir as orações e a mão do Senhor está estendida para salvar. Ele mostra aqui que Deus está olhando para os justos. Por quê? Porque o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. O rosto do Senhor, ele se indigna contra os que fazem mal. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria, mas o coração de Deus se entristece com aqueles que fazem o mal. A Bíblia diz que houve um peso no coração de Deus, e ele declarou isso ao seu amigo Noé. O homem é má continuamente em seu coração. Por isto, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. Então eu, como cristão, preciso estar constantemente com a minha visão nas Escrituras e estar constantemente com os meus joelhos dobrados, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmão, quando o temor, que é o princípio da sabedoria, quer ser sábio, quer se mover em sabedoria, tema ao Senhor. Eu temo para não pecar contra Deus, e quando eu peco, eu lembro que tem um advogado junto ao Pai e diz: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Eu pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me recebe, tem misericórdia, tem compaixão. Não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu vou entender, eu vou compreender. Eu vou compreender que eu pequei contra Deus, porque a palavra de Deus vai declarar. Então perceba, os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Estão voltadas para o justo. Os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Eu tenho relacionamento com a palavra, eu tenho relacionamento com o altar de oração. Isso é fé, isso é andar por fé. Isso é andar com Cristo. Isso é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Oh, Jesus! Aí ele diz no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Pedro: E qual é aquele que vos fará mal, se for dizer seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça. Olha o que ele está dizendo. Se eu padeço por causa das verdades escriturísticas, se eu padeço por causa do amor de Cristo em mim, se eu padeço ao pregar o evangelho genuíno, se eu padeço
se eu padeço por causa do amor e da justiça de Cristo, sois bem-aventurados. Sois bem-aventurados. A palavra bem-aventurança é felizes, alegres, porque eu estou padecendo por causa da justiça e do amor de Cristo em mim. Se eu estou padecendo, é porque não compreendem a verdade de Cristo. Hoje, falar sobre homossexualismo, sobre afeminados, sobre determinados temas bíblicos, pode te levar à prisão e fazer você ser conduzido perante a justiça. Hoje, pregar o Evangelho. No Brasil, agora que está começando uma determinada perseguição contra os cristãos. Mas em outros países, nossos irmãos já são mortos, levados a prisões, arrancado a cabeça fora, se andarem somente com as Escrituras, somente testemunhando deste livro, a palavra de Deus, porque ela não contém, ela é a palavra de Deus. Hoje, em determinados lugares, somos perseguidos. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6. Não sabeis, versículo 9 em diante, que os injustos não herdam o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Não erreis, meus irmãos, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele diz, e o que alguns têm sido. Se vocês dizem ser cristão, e estas obras estão em eminência na vossa vida, vocês não vão herdar o reino de Deus. Se Deus julga a igreja, quanto mais vós que estão fora dela. Se Deus julga a igreja, quanto mais vós ímpios e pecadores. E o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Cristo Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo, se eu tenho sido lavado, se eu tenho sido santificado, se eu tenho sido justificado pelo nome de Cristo Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, eu sou parte do reino de Deus. Eu transmito o reino de Deus. Então perceba, se você somente fizer essa leitura, você pode ser levado nos tribunais. Pessoas podem ir em juízo dizer que você é homofóbico, dizer que você está com discriminação, dizer que é um discurso de ódio. No versículo 11 do capítulo 5 de 1 Coríntios, a Bíblia diz, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador,
Com tal, nem comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. O que a gente mais ouve aí é sobre julgamento. Quem diz que a Bíblia condena julgar? Se eu faço um julgamento, eu faço segundo a reta justiça, segundo a direção e a orientação de Deus por meio da palavra. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Cabe todo líder espiritual, cabe todo o cristão julgar, mas segundo a reta justiça. Até as profecias, aqueles que são usados com o dom de profecia na igreja, porque é para a igreja, a Bíblia manda julgar se a profecia ela é de Deus ou não. Mas julgar como? Segundo a reta justiça. Então perceba a seriedade. Perceba a seriedade das Escrituras e da vida cristã. Versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles. Sabe por que a igreja era perseguida na igreja primitiva, nos tempos da igreja primitiva? Sabe por que a igreja era perseguida no primeiro século e nos demais? Por causa da justiça de Cristo, por amor ao Evangelho. Ele está dizendo, não tem mais de falar a verdade do Evangelho de Cristo, conscientizando os homens a se arrepender dos seus pecados e se chegar a Cristo Jesus. E não tem mais com medo deles, nem vos turbeis, porque temos compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas diz antes, o dever do cristão, a responsabilidade do cristão, o foco do cristão. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O que ele está dizendo? A palavra santificação é separar-se para uso exclusivo do Senhor. É separar-se para viver as Escrituras, viver Cristo, transmitir Cristo, respirar Cristo. Se o meu coração for bom, todos os meus olhos vão ser bons. Do coração procedem as saídas da vida. Então, do meu coração, do seu coração, precisa sair as virtudes e o amor de Cristo. É santificar a Cristo. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu não tenho medo de falar a verdade de Cristo. Se vão tirar a minha vida, que tirem. Se vão me levar preso por amor à verdade de Cristo, que tirem. Que levem. Eu, como cristão, preciso entender a minha responsabilidade. Quando prego o Evangelho, não estou sendo homofóbico. Quando eu prego o Evangelho, não é o discurso de ódio. Quando eu prego o Evangelho, é eu trazendo o amor de Cristo para conscientizar você que você precisa se arrepender dos seus pecados, para que o reino dos céus aceite a sua alma e você alcance, por meio de Cristo, a salvação, para você ver a Deus e habitar com Deus nos céus. Se você achar
e vivendo na prostituição, na fornicação, no adultério, nas idolatrias dessa vida, se você achar que vivendo dessa forma você vai alcançar os céus, não vai não. A sua morada será no inferno, porque você rejeitou a palavra, rejeitou o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus por meio de Cristo na sua vida. Por amar mais o pecado, por amar mais as trevas do que a luz, que é Cristo, que está se manifestando agora com essa iluminação para gerar arrependimento no teu coração. E eu quero conclamar os irmãos: não negocie o seu relacionamento com Jesus. Não negocie a verdade de Cristo na sua vida. Não negociem, não temam e não temam diante dos adversários que se levantam. Mas tenha firmeza, constância, seja sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso galardão, a nossa recompensa, ela vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí ele diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo, os verdadeiros cristãos é que recebem essa essência de Deus, é que recebe os valores e os princípios de Deus. O mundo não. Então, quando é que falam mal de nós? Quem é que fala mal da igreja? Quem é que persegue a igreja, persegue a Bíblia Sagrada? Quem é que persegue? Quem é que é inimiga da igreja? Porque a igreja não é inimiga de ninguém. A igreja só tem um inimigo, que ela resiste e combate firme na fé. O diabo. Resistir-lhes firme na fé. E é ele que produz essa essência do pecado na vida do homem. Eu vou repetir: tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores. Tem irmãos nossos no Brasil sendo levado perante os tribunais por causa das Escrituras. Eu, como cristão, vou orar pelo meu irmão. Eu, como cristão, vou interceder a Deus pela vida dele. Porque se ele está indo perante os tribunais por causa da justiça de Cristo, eu me glorio em Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de alguém que está permanecendo firme com a verdade do reino de Deus. E não negocia a sua comunhão, não negocia a verdade de Cristo que está nele. Eles têm-nos como malfeitores, como quando a gente prega o evangelho, discurso de ódio. Eles têm a gente como outras merecraturas que usam contra nós, como de malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo Jesus. Porque melhor é que padeçamos fazendo bem. Fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer. Os discípulos foram perseguidos. Os discípulos, as autoridades chegou e disse: te cala. Não falem mais do nome de Jesus. E precisamos nos revestir da mesma ousadia. Importa obedecer vocês ou a Deus. Irmãos, Pedro e João pegou 40 chibatadas menos uma. Eles se levantaram, eu me alegro quando eu leio o texto. A Bíblia diz que eles saíram felizes, sorrindo, porque estavam sofrendo por amor do Evangelho de Jesus. E eles iam para outra praça e começavam a pregar de novo acerca de Jesus. Oh, glória! Ressuscita em nós, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus,
por sermos covardes. Perdoa-nos, ó Deus, mas que esta ousadia esteja em nós, que este amor esteja fluindo, que esta virtude esteja em nós, para nos mantermos em Cristo, tendo a fidelidade de anunciarmos o amor de Cristo. Então, se é para padecermos, padeçamos fazendo o bem. Se a vontade de Deus assim o é, a vontade de Deus é que nós transmitimos essa alegria, cumprirmos o ID. E dentro desta vontade, nós vamos padecer, irmãos. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser injuriados. Ora massuri ante o kenebe alaba, sula massuri kebe anas. Vamos. Mas isso é uma indicação do reino. Não se entristeçam, não se turbem. Alegrai-vos, porque o nosso galardão ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pedro foi preso, Tiago foi morto por Herodes. Herodes decapitou, cortou a garganta de Tiago, chamado menor, irmão de João, filho de Zebedeu. Pedro foi levado ao cárcere, porque a intenção de Herodes era matar Pedro na Páscoa. Porque a intenção do diabo, a intenção dos inimigos da cruz de Cristo é calar a boca dos cristãos, é pegar a Bíblia e exterminar da terra. Mas a Bíblia diz que Pedro era tão confiante, tão cheio de Cristo, tão convicto, que o texto diz que ele estava dormindo. Sem as vestes, sem a sandália, estava dormindo. E a igreja, na casa da irmã Maria, estava orando incessantemente, intercedendo pelo pastor Pedro, que estava preso nos cárceres. Em vez de vir para as redes sociais criticar do pastor, em vez de vir nas redes sociais criticar daqueles que são de fato de Cristo e que lutam pela verdade do Evangelho, ore, interceda, clame. Porque o fundamento da mensagem que eu estou trazendo a vocês é finalmente ser de todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, de entranháveis misericórdias e afáveis. O que eu estou trazendo aos irmãos é Bíblia. É o que Paulo escreve em 1 Coríntios também, no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. É a sétima coisa que Deus abomina, o que causa dissensão entre os irmãos. E se você causa dissensão entre os irmãos, você não está servindo a Deus, mas aos propósitos do diabo. A essência do diabo está fluindo na sua vida. O mesmo sentido de Jesus, que pregou contra a hipocrisia dos fariseus, e olhou para a cara dos fariseus e disse: vocês são sepulcro caiado. Vocês atam um fardo tão pesado sobre os ombros das ovelhas perdidas da casa de Israel, que nem vocês mesmos atam. Vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. É as palavras de Jesus. E me seguiriam. Entenderia para que eu vim. Abraão me viu. Quando foi imolar o seu filho por ordem de Deus, porque Deus provou a fé de Abraão, o anjo agarrou na mão de Abraão e disse: homem, não te faça tal coisa. Abraão olhou, tinha um cordeiro em um arbusto, porque Abraão profetizou: pai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, a lenha, aqui estão
todos os preparativos para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro, Pai? Aramachu e Keneb, Alabassuri, Candarás. Entenda uma coisa: Abraão olhou para o seu filho, o qual o amava, e disse: Deus proverá para si o cordeiro. O Deus vivo proveu o cordeiro para o sacrifício, para que a minha alma e a sua alma fosse salva. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração nessa oportunidade. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração nessa oportunidade. Vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos derramar as nossas lágrimas. Vamos lançar a nossa ansiedade diante de Jesus. Vamos se contristar pelos pecados que cometemos. Quer ser avivado? Olha para si mesmo. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual para depois cuidar das outras. Porque você foi chamado e escolhido por Deus para cuidar de vidas, para ser um instrumento de bênção para as outras demais vidas, para ajudar o que é fraco na fé. Você foi chamado por Cristo para ser bênção, não maldição. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. E eu quero orar pela tua vida nessa oportunidade. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelo irmão que escreveu aqui, que está com a sua filha enferma. A filha que está enferma. Eu quero orar, porque eu creio. O Senhor Jesus não está limitado ao tempo. Eu creio na mesma fé do centurião. Eu sou homem de autoridade, Senhor. Não sou digno de que entres na minha casa, mas eu digo ao meu servo, vai, e eles vão. Eu digo ao meu servo, vem, e ele vem. Oh, meu Deus, eu creio, eu tenho essa fé. Porque Jesus deu testemunho da fé do centurião, um grego, um gentil, o líder de uma centúria, foi procurar Jesus. E Jesus se maravilhou com a fé do centurião e repreendeu os seus discípulos. Disse, eu andei na casa de Israel. Eu vim para os da casa de Israel. Eu desejei que em Israel alguém tivesse a fé desse centurião. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, nem em vocês eu vi essa fé. Jesus se alegrou quando um centurião veio cheio de fé e disse, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. O sentimento de Pedro quando encontrou Jesus, afasta-te de mim que sou pecador. Ele disse, Senhor, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Oramante okeb alabaço limiclai chovianas limicalassub novianas rabalamaço e keneb alas. Basta uma palavra. E eu quero orar por este varão que pediu oração pela sua filha, porque quem faz é Jesus. Tem fé, porque todas as coisas são possíveis para quem tem fé. Todas as coisas são possíveis para Deus, e para quem tem fé é possível. Oh, meu Deus, oramos, Senhor Deus. Visita, Senhor. Eu te peço. A tua palavra diz que há sinais que acompanham a tua palavra. Porque o anunciador, ele lança a semente é a tua palavra. E eu, como um anunciador, Senhor, pregoeiro da tua palavra, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs que permaneceram na live, oh, meu Deus, acreditamos e cremos, Senhor,
que é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza todas estas coisas, porque o Senhor vela sobre a sua palavra. Visita, Senhor, a filha do teu servo, que está enferma, doente. Alamanto coube alabassura, amante o kenebe alabassuri candarás. Lamante o canala soube candarás. Os sinais acompanharão os que creem, Senhor, e o crer é o substantivo da fé. A tua palavra diz: imporam as mãos sobre os enfermos, e o Senhor é o Senhor que cura. Senhor, cura. Cura, restaura da planta da cabeça à planta do pé. Senhor, e traz saúde plena sobre a filha do teu servo que está doente. Eu creio, Senhor. Envia, Senhor, a cura, Senhor, agora, Pai. É no teu nome, no nome que está sobre todo nome, a qual todas as coisas se sujeitam a este nome, Senhor. Eu ministro, Senhor, a cura, porque eu acredito, no nome de Jesus. Que seja restaurada, que receba saúde, em o nome de Jesus. Meu Deus, fortalece o meu irmão e minha irmã, que, Senhor, estão na live, os que passaram pela live. Vai repreendendo todo espírito de enfermidade, vai repreendendo todos os sintomas de depressão, todo transtorno de ansiedade. Senhor, vai repreendendo agora, trazendo saúde emocional, psicológica sobre a vida do teu servo. Pai, aqueles que estão na live estão orando, falando: pastor, eu pequei, pastor, eu errei o alvo, e estão chorando agora dizendo: Senhor, me recebe de volta. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, perdoa, fortalece, dá graça. Meu Deus, renova, Senhor, as suas vestes espirituais, renova a sua vida espiritual. Oh, Senhor, eu profetizo um avivamento. Eu profetizo o retorno ao Senhor, ao primeiro amor. Ó Deus, em o nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço nessa oportunidade. Em o nome de Jesus. Receba a cura emocional, receba a cura psicológica, receba a cura no teu corpo físico. Seja renovada a tua mente, transformada a tua mente, para que a plenitude de Cristo flua através da sua vida e na sua vida. Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Esta mensagem ficará gravada no canal do YouTube, DK Cavalcante, ou DK Araquém Cavalcante. Sejam, nessa oportunidade, agraciados pelo amor de Cristo Jesus, e que o Senhor Deus te abençoe plenamente, você e sua família. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado, irmãos.